Começar a gravar aqui. Então, para começar a segunda, né, da melhor forma possível, vamos já começar aprendendo, compartilhando conhecimento e tendo essa troca aqui, tá? Hoje nós vamos de novo contar com os conhecimentos da Cris. Ela vai trazer um pouquinho mais aí sobre como a gente pode usar a IA mesmo como uma ferramenta para a gente conseguir alavancar as vendas, para a gente conseguir otimizar tempo, ser mais produtivo. Hoje, com foco em como fazer os prompts certos, como ter realmente essa habilidade para ser ainda mais produtivo, para conseguir otimizar ainda mais tempo, tá? Então, eu não vou me estender muito, para a gente também conseguir depois ter um tempo aí para tirar dúvidas, tá bom? Sejam muito bem-vindos aí. Qualquer coisa, podem ir mandando no chat as dúvidas, comentários, que a gente vai trocando essa ideia aqui, tá bom? Então, Cris, a palavra é toda sua. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Pessoal, eu sou a Cris, faço parte aqui do time de marketing interno da Guia-se. Além disso, sou especialista em inteligência artificial, análise de dados, mídias sociais, tenho formação em administração de empresas com bacharel e sou apaixonada por tecnologia, estratégias digitais e transformo dados em insights. Aqui na comunidade, o meu objetivo é capacitá-los, para que vocês consigam aplicar IA de uma maneira prática no dia a dia de vocês, com foco em conteúdo, automação criativa e presença digital. Hoje eu trouxe um tema bem interessante para vocês, que muitas vezes a gente fica na dúvida sobre como interagir com a IA de forma que ela entregue o melhor resultado para a gente, tá? Quem acompanhou a minha primeira aula, vocês podem me interromper. Ficou com dúvida, pode perguntar. Pode enviar no chat, a Ana vai me avisar se vocês enviarem alguma dúvida. Então, não deixem para o final, podem ir perguntando, tá? Então, nosso tema de hoje a gente vai falar sobre a engenharia de prompt. Como a gente consegue extrair o máximo da inteligência artificial, mesmo sem entender de programação, tá? E para isso a gente vai voltar um pouquinho atrás. Você sabe como a inteligência artificial realmente funciona? Então eu trouxe essa pergunta para vocês porque quando a inteligência artificial foi apresentada de forma aberta ao mercado, a gente não entendia muito o princípio, ou seja, como que a gente pode se comunicar com ela de forma que ela vai entregar melhores resultados e como ela funciona, como o pensamento, digamos assim, dela funciona, como ela estrutura as informações. Então, de forma um pouco mais simples e resumida, a inteligência artificial funciona analisando muitos dados. Ela aprende os nossos padrões, ela usa isso para tomar decisões e fazer previsões. Aí eu coloquei em destaque aqui como se fosse um aprendizado por tentativa e erro, tá? Então, basicamente, o que que acontece? O que a gente fornece para ela de informações, isso envolve a forma da gente se comunicar, a forma da gente até abreviar algumas palavras quando envia para ela, tudo isso vai gerando um padrão que ela vai entendendo como a gente funciona, como a gente trabalha, e ela começa a entregar resultados conforme o que a gente forneceu de informação inicial, tá? E aqui eu trouxe como isso funciona na prática. Primeiro, ela coleta os dados, depois ela aprende os nossos padrões. Depois ela toma decisões e ela vai melhorando com o tempo, como se ela fosse se afinando, né? Se acostumando com a forma que a gente vai interagindo com ela. Um ponto importante que muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial ela tem um pensamento próprio, ela consegue tomar decisões. Ainda não. Então, ela não pensa de verdade, ela só segue regras estatísticas e ela analisa ali muitos dados ao mesmo tempo. Ela tem essa capacidade que gera essa impressão de inteligência, como se ela pudesse tomar decisões sozinhas. Então, um exemplo
depois vocês podem dar uma olhada, inclusive na matéria. Tem uma startup americana, ela chama Anthropic. Ela é especialista nessa geração aí de agentes de IA. E eles estão tentando se aproximar o máximo possível da inteligência artificial tomar as próprias decisões. Inclusive, o primeiro experimento deles foi esse mês e foi um fracasso, porque eles criaram um agente para ser um gerente de uma determinada empresa e na primeira semana ele funcionou super bem, tomou decisões corretas. Nas semanas seguintes, foi um experimento de 30 dias, ele começou a criar formas de pagamento fictícias, direcionando para uma conta que não existe. Começou a dar desconto desenfreado, começou a liberar cupons, começou a excluir cupons de funcionários, então ela perdeu totalmente o controle. Por que isso acontece? Porque o agente ainda não está preparado. Eu acredito que lá na frente a gente vai chegar a esse nível, mas ainda a gente ainda tem uma limitação, que ela ainda não pensa sozinha. Então, o que que acontece? Esse experimento foi uma das inúmeras tentativas que outras empresas também estão tentando atingir. A inteligência artificial chegar ao ponto de substituir o humano. Mas, por enquanto, hoje ainda não chegamos nesse nível. Mas e quando a IA erra ou não entrega uma boa resposta? Quem é o culpado? E o culpado é a gente. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje, que é a engenharia de prompt. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode estruturar e se comunicar diretamente com a inteligência artificial de forma que ela entenda e entregue para a gente os melhores resultados, tá? E falando um pouco sobre o que é a engenharia de prompt, é a ciência empírica de planejar, criar e testar comandos, que são os prompts, né, para obter as melhores respostas dos modelos de linguagem, como o ChatGPT, a gente tem a Llama 4, a gente tem vários outros, a gente tem o Claude, a gente tem a DeepSeek, então são inúmeros modelos de linguagem. E o que faz? O que é ter esse conhecimento? É uma meta-habilidade que desbloqueia todas as outras possibilidades com IA. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma forma de estruturar para vocês entenderem como organizar o prompt de vocês e desse conhecimento de hoje, vocês vão testar, vocês vão evoluir, vocês vão é, afinar esse conhecimento para o dia a dia de vocês, tá? Então, qual a importância, né? Os modelos como ChatGPT, Claude, o Gemini estão ficando cada vez mais poderosos. Saber como comunicar com eles é o que vai diferenciar e também para otimizar processos, melhorar resultados consequentemente, aumentar o faturamento. Então, essa é a importância de aprender a se comunicar com a IA. Então, hoje, essa é a principal regra de ouro da engenharia de prompt. Se um ser humano não entender sua instrução, a IA também não vai entender. Então, imagina que se eu estou me comunicando hoje com vocês, eu preciso que vocês entendam as informações que eu estou passando. Se eu soltar a informação para a inteligência artificial de qualquer forma, ela não vai entender ou ela vai me dar uma resposta que não está direcionada ao que eu preciso. Então, por isso a importância de estruturar o prompt na hora de perguntar para ela. Quem aqui já teve a experiência de mandar um prompt para IA e ela dá uma resposta assim totalmente fora? Ou foge do tema, ou acrescenta uma informação que você não inseriu ali no seu prompt, mas ela inseriu aquela informação ali. Quem aqui já teve essa experiência? Podem falar, pessoal. Ó, tem uma galera aqui levantando a mão, colocando Já, no já, chat Cris. eu. Quem Já nunca? sim. Então, o porquê que isso acontece? Porque na hora que a gente vai se comunicar com ela, ela não conseguiu entender qual que era o nosso objetivo. Então, vamos lá. Prompts bem escritos são como boas instruções, claras, diretas e acionáveis, tá? É, E aqui eu trouxe para vocês só um detalhe importante. Prompt simples versus o prompt avançado. Comece simples, só complique se realmente precisar.
Ou seja, a gente não está. O que eu estou trazendo para vocês hoje, eu não estou dizendo que vocês não possam fazer perguntas simples ao chat GPT. Não é esse o ponto. Mas quando você quer um melhor resultado, voltado tanto para conteúdo quanto para a estrutura de um site, quando você precisa de algo mais a fundo, é preciso que você estruture essa informação de forma que ela vai te dar um resultado melhor, tá? Então, aqui um exemplo: se a pergunta é simples, ele vai te dar uma resposta direta. Isso vale para qualquer modelo de linguagem, tá, gente? E se você enviar uma pergunta mais elaborada, um prompt mais estruturado, ele vai pensar. Acontece muito no chat GPT que ele começa a entregar, por exemplo, duas opções de resposta quando você envia um prompt mais complexo, porque ele quer saber qual das duas ele está dentro do seu raciocínio. E para isso, eu vou pedir para vocês anotarem aí, a gente vai utilizar essa estrutura, a estrutura prompt. E eu vou explicar para vocês como que ela funciona, tá? Então, a gente vai usar o acrônimo. Então, o P a gente vai definir como persona, ou seja, quem está falando, o roteiro, que é logo em seguida o R, o que você quer, o objetivo, que é qual a sua meta, o modelo, como quer a saída, o panorama, contexto e exemplos, e o transformar. Essa persona que a gente está falando aqui, gente, não é a persona que a gente conhece no digital. O que que é a persona que a gente conhece no digital? A gente define qual o nosso público-alvo, certo? Aqui dentro dessa estrutura, a persona que eu estou definindo aqui é quem é a inteligência artificial. Ou seja, se eu preciso que ele desenvolva uma legenda para um anúncio, por exemplo, em Reels, eu preciso que ele seja um especialista em copywriting. Então, eu preciso informar para ele que ele é esse especialista. Então, a gente começa definindo quem é a IA naquele momento que você precisa. O segundo ponto é o roteiro. O que você quer? Eu preciso, vamos imaginar, eu preciso de uma legenda para um Reels de 1 minuto, que fale sobre esse tema. O objetivo, eu preciso que as pessoas que vão ser impactadas por esse conteúdo interajam, deixem o comentário ou clique no link da bio, por exemplo. O modelo, como que você quer a saída, então você precisa explicar para ele como que você quer essa estrutura, ou muitas vezes o que você não quer também encaixa nesse ponto. O panorama. Esse panorama você pode inserir o contexto, ou seja, é, você pode falar sobre o perfil, sobre isso falando ainda de Reels, tá, pessoal? Você pode falar sobre o perfil, ou você pode inserir exemplos, ou seja, eu pedi para ele criar um roteiro, aí você insere como esse aqui, ou semelhante a esse aqui, com essa ideia. Então, você está dando para ele um exemplo. Esse exemplo vai fazer ele, basicamente, entender a sua linha de raciocínio e seguir. E por último, o transformar. O transformar a gente dá abertura para a IA melhorar, refinar, alterar. Então, o que que acontece? Ela não vai me dar uma resposta seca, por exemplo. O que que acontece? Eu peço algo para o ChatGPT hoje e logo abaixo ele já me dá outras opções. Ele não continua na mesma linha de raciocínio. Não sei se vocês já observaram. Você pede ele para criar uma legenda, por exemplo, para um Reels. Logo abaixo ele fala: eu também posso fazer a legenda para o TikTok, etc. Por que que ele está saindo da minha legenda do Reels? Porque eu não falei para ele que eu estou dando abertura para ele melhorar, refinar. Então, o que que acontece? Nesse transformar, vocês vão pedir ele que ele possa explorar mais informações, que ele possa pesquisar, que ele possa olhar tal site. Agora, o ChatGPT 4 ativou a função agente. Essa função agente, antes a gente criava, montava o agente. Agora ela já está integrada ali. E dentro dessa função agente, ele pesquisa em todo lugar que você pode enviar uma pergunta e ele sai pesquisando em tudo e ele te mostra em tempo real tudo que ele está olhando. Então, essa função transformar, a gente dá abertura para que o agente de linguagem, ele abra as informações e ele vai seguir te perguntando ainda sobre o mesmo tema.
Então, se eu pedir a legenda para Reels, ele vai perguntar se eu quero que ele melhore algo. E aí a gente vai afunilando, ele não vai sair do assunto, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de prompt. Não precisa copiar nada agora, esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, uma copy para Reels. Quem é a minha persona? O que que é o Chat GPT ou dependente do modelo de linguagem que você usa? Quem ele é neste momento? Ele é um especialista em copywriting e marketing digital. Então, eu defini a especialidade que eu preciso dele naquele momento. E isso vale principalmente empresas que, por exemplo, que contratam o ChatGPT 4 e várias pessoas utilizam o modelo de linguagem. Então, para que ele não fuja ou não pesquise na memória dele, fique introduzindo informações dentro do que você pediu, é interessante você já definir isso, que ele já entende que a outra pessoa que utilizou minutos atrás, ela não tem nada a ver com o que você está pedindo nesse momento. O roteiro. Crie um roteiro para o Reels de até 30 segundos. Então, eu já defini para ele o que eu preciso. O objetivo é engajar empreendedores que estão começando no digital e incentivá-los a seguir o perfil. O modelo. O roteiro deve conter uma pergunta provocativa no início, uma história curta e uma chamada para ação. O panorama. Vocês vão observar que essa parte do panorama, ele tem várias funções dependendo de qual a nossa finalidade. Vou mostrar para vocês uns outros exemplos, tá? Aqui o panorama, o público-alvo, ele está definindo o panorama aqui como público-alvo. São empresários de 24 a 45 anos iniciando no marketing digital e com pouco tempo disponível. E o transformar, aqui é o pulo do gato. Caso a resposta não esteja clara ou não tenha fluidez, reformule com linguagem mais natural e com ritmo para vídeo curto. Então, eu dei abertura para ele que caso que ele, quando ele vai me entregar a informação, caso o que ele for me entregar não esteja dentro do transformar, ele já tem abertura para criar algo que se encaixa exatamente no que eu preciso. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo, Cris. Sim, Então vamos lá. Aqui eu trouxe um outro exemplo de prompt para vocês, que é, eu estou pedindo para ele um título para a página de vendas. Então aqui vocês vão observar que o panorama vai mudar. Então, a persona novamente, você é um redator especialista em títulos persuasivos. Crie um roteiro de 5 variações de títulos para a página de vendas. O objetivo é aumentar a taxa de cliques e retenção. O modelo: os títulos devem ter até 12 palavras, conter um benefício direto e gerar curiosidade. E aqui a gente entra no panorama que ele mudou. Ou seja, aqui ao invés de eu falar público, eu estou explicando o que que é meu produto. O produto é um curso online sobre marketing de conteúdo para pequenas empresas. E o transformar, reescreva os títulos caso estejam muito genéricos ou técnicos demais. Então, eu imagino que você já tenha tido a experiência que você pediu para o chat GPT algo nesse sentido, ou ele entrega algo que, tipo, é básico, ou ele entrega algo usando termos que o nosso cliente não entenderia. Por quê? Porque ele está inserido no nosso ambiente. Então, por isso a importância de estruturar e entregar o prompt de uma forma que ele entenda. Então, a gente volta lá naquela regra de ouro. Se é, se a inteligência, digamos que se um humano não consegue entender, a IA também não vai entender. Então, sempre tenha isso em mente quando for pedir. Então, por exemplo, eu tinha um costume, quando estourou a IA no mercado, eu tinha um costume de pedir tudo junto. Então, eu pedia, eu quero uma legenda para Reels, o tema é esse, e não estruturava o prompt. E ela me entregava um negócio totalmente assim, não fora, que ela não foge 100% do tema, mas ela não me entregava algo que realmente ia me trazer resultado. Aqui para LinkedIn eu trouxe também um exemplo para vocês, mas eu não vou focar nessa parte de
de prompt, porque essa parte aqui vocês vão ter acesso, tá? Mas aqui é a estrutura para LinkedIn, por exemplo, você é estrategista de conteúdo com foco em LinkedIn. Então, se eu dizer para vocês que a gente tem uma regra é, básica para todos os prompts, é definir quem é o modelo de linguagem. Então, se você não define quem ele é, ele vai te entregar algo baseado apenas nos conhecimentos que ele tem. Ou seja, na pesquisa que ele busca na web, etc., ele não vai te entregar algo que realmente possa trazer resultado para você. Ou seja, se ele foi definido como um estrategista com foco em LinkedIn, ele sabe o que, que um estrategista com foco em LinkedIn faz, como ele faz, como ele entrega e como ele pensa. Então, se eu não definir isso em cada prompt, possivelmente ele sempre vai me entregar algo genérico, algo que fuja do que eu preciso, ou muitas vezes eu posso até ter a ilusão que ele me entregou algo refinado, mas no fim das contas não entregou porque eu não defini quem ele é. Aqui também eu trouxe um prompt específico aqui, que é o prompt para agente de atendimento. Aqui eu defino quem ele é, mais uma vez, você é um especialista em design de conversa para chatbots. E aqui, cria um fluxo inicial de chatbot. O objetivo, identificar rapidamente o serviço desejado e direcionar o atendimento correto. O modelo, entregue em formato de fluxograma. Panorama, a clínica oferece, então aqui, mais uma vez, serviço. Então, observe que muda um pouco, mas a gente ainda segue na linha do que eu faço nessa parte de panorama. E o transformar. Caso o fluxo esteja genérico ou confuso, refaça com clareza e com opções curtas e objetivas. Então, nessa parte de transformar, na maioria das vezes, o ChatGPT vai abrir várias respostas para vocês, porque ele quer saber qual a resposta que está dentro do raciocínio que você está querendo. Quando você escolhe a resposta, que aparece até a opção embaixo ali, prefiro esta, quando você escolhe a resposta, ele entende que aquela ali está seguindo a sua linha de raciocínio. E ele não vai fugir do assunto, ele vai continuar dentro do assunto e você vai melhorando o seu prompt até você conseguir o resultado que você precisa, tá? Que também eu trouxe um prompt para análise de YouTube, né? Você é um analista de conteúdo com foco em engajamento no YouTube, então recomendo para vocês, até eu pegar o jeito de estruturar o prompt, eu sempre fazia essa estrutura. Literalmente, sempre colocar persona e seguir essa linha até vocês pegarem o jeito e conseguir organizar. E detalhe, pessoal, se vocês inserirem no prompt de vocês, digitar dentro do chat GPT essas informações aqui, persona, roteiro, objetivo, modelo, panorama e transformar, ele vai entender. Ele não vai ficar, por exemplo, perguntar o que se trata o transformar, não, ele entende. Podem testar, podem fazer que ele vai entender. Porque essa estrutura é uma estrutura, não é algo da OpenAI, mas é algo que ele vai organizar dentro da inteligência dele e ele vai te entregar conforme o que você pediu. Vamos lá. Processo de criação para um prompt robusto, tá? Então, defina a tarefa, critérios de sucesso, crie casos de teste. Esses casos de teste, pessoal, é os ajustes que você vai fazendo, sabe? Então, sempre que você testar essa estrutura, vocês vão observando como que ele vai entregando e literalmente vocês vão observar que o próprio falando de ChatGPT, mas independente do modelo de linguagem que você usa, que a própria inteligência artificial ela vai começar a entender como que ela tem que falar com você. Alguém acompanhou na semana passada, na semana retrasada, a gente teve uma trend sobre qual a minha bênção. Quem acompanhou essa trend? Eu, Cris. Então, o que acontece? A OpenAI liberou uma função
do ChatGPT que ele literalmente ele virou uma espécie de bajulador. Então, o que que ele começou a fazer, pessoal? Ele começou a elogiar todos os usuários. Se você mandar agora, vocês podem mandar agora para o ChatGPT que você tá mal, que você se sente mal, que você sente que você não conseguiu algo, ele literalmente ele começa a te elogiar. Qual o objetivo de introduzir essa funcionalidade em algo que a gente, principalmente a gente que trabalha nessa área, teoricamente é um pouco desnecessário? Mas o objetivo é claro, a OpenAI quer que as pessoas fiquem cada vez mais presas ali dentro da inteligência artificial, não só para usar em questões de trabalho, mas que você pare de interagir com o externo e você literalmente entre dentro de uma bolha com o chat GPT. Inclusive, eles falaram que é um modelo teste, mas isso ainda persiste. O ChatGPT continua literalmente elogiando os usuários. Se você falar que você fez uma coisa muito errada, ele vai dar uma volta e vai continuar te elogiando exatamente por isso. O objetivo é manter a gente numa bolha, literalmente interagindo com a inteligência artificial e deixando um pouco o mundo humano. Então, nada que sai no mercado que vocês observam, trends sobre IA, nada é por acaso. Sempre tem algo que está acontecendo. Sempre, principalmente se vocês pesquisarem agora sobre a trend, qual é a minha bênção, e o ChatGPT começou a elogiar os usuários, vocês vão associar datas, vocês vão perceber que tem uma finalidade. Não estamos ligando quem criou a trend ao ChatGPT, mas estamos ligando que quando a pessoa que criou a trend identificou que o ChatGPT estava fazendo isso, ela foi lá e criou a trend. Basicamente é isso. Escreva o prompt inicial. Então, entendam que, digamos que o primeiro prompt o resultado que a IA te entregar não quer dizer que vai ser o resultado final, o resultado que você tem que pegar inicial ali. Ou seja, eu mandei um prompt para ela, a primeira resposta é que eu tenho que me contentar, de forma alguma. Ela te entregou a resposta, o que é que você vai fazer? Vai analisar se aquilo te atende, se não te atender, você vai mandando comandos para ela. Faça ela pensar, faça ela tentar te entender a ponto de ela te entregar o melhor resultado, tá? Então, altere e melhore com base nos resultados. Então, caso sempre que ela for respondendo, vocês vão mudando e coloque em produção, né? Ou seja, depois que ela te entregar o resultado ideal, você vai seguir ali para o seu objetivo. Aqui eu trouxe algumas técnicas que vocês podem pesquisar e e ir mais a fundo, né? Que é a técnica Markdown, que se trata do texto organizado, ou seja, sempre que você entregar para o chat GPT, você pode começar com a estrutura que eu passei para vocês, mas lá na frente, quando vocês vão se aprofundando, vocês vão conhecer outras estruturas, essa é a estrutura inicial. Mas existem inúmeras estruturas mais aprofundadas e que os modelos de linguagem entendem. Então, sempre tenha em mente que se o texto está organizado, a resposta é melhor. E a gente tem o few shots. O que significa o few shots? Que é você trazer exemplos, ou seja, eu preciso de 5 títulos ali para uma página de vendas. Pode usar tal página como exemplo, ou pode trazer semelhante a esse título. Então, dê exemplos para ela, de forma que você consiga guiá-la para que ela traga os resultados que você precisa. Consistência própria, ou seja, várias respostas, escolha a melhor. Lembra que eu comentei com você sobre a questão do chat GPT-4, que quando você envia um prompt bem trabalhado, ele te entrega 2, 3, às vezes até 4 respostas para você escolher uma, porque ele, não que ele ficou confuso, mas ele quer acertar. Então ele cria várias respostas para você definir qual é a melhor para você, para ele continuar seguindo na sua linha de raciocínio, tá? A cadeia de pensamento, ou seja, essa cadeia de pensamento, pessoal, é algo já num prompt mais complexo, que é quando você pede
eu vou usar um exemplo para você, o Reels. Você pede ali, eu preciso de um roteiro para Reels, certo? Seguir naquela linha de 1 minuto, defina que ele é o especialista e tudo mais, mas você não vai parar só no roteiro. No mesmo prompt, você já vai seguir pedindo tudo o que você precisa. Então, eu pedi para ele o roteiro, eu já peço a legenda, eu já peço toda a estrutura e vocês vão observar a mágica. Ele literalmente ele começa a entregar por ordem, só que ele nem ele mesmo confia no que ele está te entregando. Por quê? Não que esteja errado, mas no sentido que ele quer acertar. Então ele sempre vai perguntar: quer que eu melhore algo? Quer que eu melhore isso? Por quê? Porque você pediu várias coisas ao mesmo tempo. E ele precisa estruturar e saber onde que ele está acertando para ele ir fazendo as demais. Então, isso se trata da cadeia de pensamento. E a árvore de pensamento se trata de resoluções ramificadas, que é um dos exemplos que eu citei para vocês. Eu peço algo, mas eu continuo na mesma linha de raciocínio, só que eu estou pedindo toda uma estrutura. Eu não estou pedindo para ele só uma legenda, eu estou pedindo para ele o roteiro, a legenda, eu estou pedindo para ele, eu já posso pedir um post sobre aquele assunto, tudo em um único prompt, porque eu estou falando do mesmo tema, ele não vai precisar fugir para pesquisar outra coisa, então ele vai estar organizado naquela mesma linha e ele vai me entregar as informações, tá? E aqui eu trouxe algumas regrinhas para ajudar vocês a evitar que a IA tenha alucinações, fuja um pouco do tema, enfim. Então, use linguagem clara e bem formatada. Esse é o principal ponto. Se puderem, evitem ficar abreviando palavras, usando gírias, algo nesse sentido. Evita isso, tenta conversar com ela de uma forma clara, direta. Evita ficar fugindo. Para vocês terem ideia, eu tive uma fase lá no começo que eu falava, não, tá errado. E literalmente ela pegava e falava como você quer, como você precisa. Então, por quê? Porque eu estava pedindo errado, digamos assim. Você precisa deixar claro para ela o que você precisa para ela te entregar corretamente. Então, tenha esse foco de ter uma linguagem clara, bem formatada. Entenda e imagine que você está conversando com a pessoa, não é só uma máquina, que aí sim vocês vão conseguir melhores resultados. Dê permissão para o modelo dizer não sei. Essa permissão que eu digo é quando você utiliza aquela parte do transformar. Aquela parte do transformar, ela digamos que ela é o que deixa ele livre para pensar e melhorar por você. Então, utilize bastante. E já aconteceu da IA literalmente falar que não entendeu o que eu queria. Então, quando ela não entende, eu não tenho que, por exemplo, fechar e ir em outra IA. Não, pelo contrário, explique. Explique que numa próxima vez ela não vai ficar perdida no que você precisa. Use temperatura baixa para conteúdos factuais. Então, assim, pessoal, lembra lá naquele começo que eu falei para vocês? Só complique se for necessário. Perfeito. Ele restaura também. Não entendi. Acho que liberou o áudio sem querer, não sei, pessoal. Vê aí para mim, Ana. Oi, Cris, já fechei aqui o microfone, tá? Pode prosseguir. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, só complique se for necessário, tá, pessoal? Então, se eu preciso de algo simples, que seja simples, mas se eu preciso de algo bem formatado, aí sim. Só que lembre-se, se eu preciso de algo específico, eu preciso entregar para ela informação clara. Então, sempre tenha isso em mente. Ela precisa entender como se fosse um humano. Especifique fontes e peça justificativas. Gente, é de extrema importância isso. Por quê? Porque ela vai pesquisar em todo lugar. Modelos de linguagem pesquisa na web. Então, pode ser que em algum momento ela pegue alguma informação que é inverídica. Então, peça para ela a fonte
estude isso, não simplesmente copie e cole e saia utilizando, porque você precisa entender a veracidade dessa informação. E você pode literalmente pedir para ela justificar também que ela vai explicar. E peça para pensar passo a passo antes de responder. Esse passo a passo é o que eu falei, é uma das técnicas lá que eu falei para vocês, que é a cadeia de pensamento. Então, estrutura um prompt dando literalmente passo a passo do que ela precisa entregar para vocês. E ele vai pensar, ele vai analisar, isso falando de ChatGPT, ele vai analisar, ele não vai simplesmente. Vocês já repararam a velocidade que a IA entrega a informação? Quanto mais rápido entrega, significa que mais simples foi o seu pedido. Ou ela entendeu de uma forma muito simples. Então, vocês vão observar que quanto mais o prompt de vocês fica mais organizado, mais claro e é, mais estruturado o que ela precisa fazer passo a passo, vocês vão observar que ela vai demorar um pouco mais para responder. Isso independente do modelo de linguagem, tá? E aqui os principais modelos de linguagem, né, de IA, que a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Gemini, a Llama 4. Quem não testou ainda a Llama 4, se eu não me engano, acho que atualmente é só por assinatura, mas eu trouxe um presentinho para vocês. É, quem não testou, pode testar. A gente tem o Claude, a gente tem eu chamo de Queen, mas é pronunciado, o nome dela é pronunciado letra a letra, e a gente tem o DeepSeek. E eu trouxe hoje para vocês, como uma dica bônus, para vocês brincarem bastante com inteligência artificial, eu trouxe aí uma ferramenta chamada Chat Hub. Essa ferramenta vocês conseguem criar uma conta nela apenas com a sua conta Google e vocês conseguem testar todos os modelos de linguagem. Eu digo todos esses aqui, que a gente tem números hoje, mas os principais são esses. Vocês conseguem testar todos eles um a um ao mesmo tempo, testar apenas quatro, seis, enfim, vocês conseguem testar eles ao mesmo tempo de graça. Então, vocês podem acessar para vocês testarem aí. É muito legal, ajuda bastante e vocês conseguem entender como cada uma pensa, tá? E super interessante, quem usa o Chat GPT, acessando ali através do Chat Hub, vocês vão perceber que o Chat GPT ali dentro não vai puxar o que você tem de memória, então vocês vão perceber que vocês vão estar literalmente treinando esses modelos de linguagem do zero. Então vocês vão entender como eles vão entendendo a sua forma de pensar e a sua forma de interagir. Então acho válido testar, vai ser bem legal para vocês. E trouxe aí para vocês também uma dica final, que com as técnicas certas, 20% do esforço em engenharia de prompt trazem 80% dos resultados. Não é sobre decorar 5.000 prompts, é sobre entender como guiar a inteligência artificial. E é isso, pessoal. Vamos, dúvidas? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Cris, você pode só voltar naquela tela que tem o nome das ferramentas, porque tem algumas que eu não conheço, eu vou anotar aqui para depois pesquisar. Tá, vou compartilhar aqui, Mar. Você, peraí. Eu vou enviar aqui também no chat para vocês o link da Chat Hub, tá? Falando um pouco assim sobre. Eu já testei todas elas, tá? Chat GPT ainda segue no topo quando se trata de geração de conteúdo. Gosto bastante do Gemini também. A Llama 4 me surpreendeu bastante na questão de geração de conteúdo para rede social. Quem não sabe, a Llama 4 é a IA da Meta, tá? A Claude é a IA da Anthropic. A Queen, se eu não me engano, eu não sei quem é o criador. Mas a Queen, ela entrega. Do Alibaba, ô Cris. Ah, sim. A Queen, ela entrega um resultado bem semelhante ao ChatGPT, tá, pessoal? Assim, nessa questão de conteúdo, assim, não de cara, como eu falei para vocês.
Não importa o modelo de linguagem, a sua primeira interação com ela vai entender o seu padrão. Isso vale para qualquer uma das inteligências artificiais. E a DeepSeek, ela é uma IA, digamos, mais avançada para a questão científica. Ou seja, se eu preciso de uma análise de um site, ela vai analisar. Se eu preciso de um comparativo de ferramenta, ela vai fazer esse comparativo para mim. Então, tudo que envolve essa parte assim mais técnica, eu acho que ela entrega melhor. Já nessa parte de conteúdo, eu já acho que ela deixa um pouquinho a desejar, tá? E lembrando, pessoal, esse conteúdo aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá? Eu vou enviar aqui no chat para vocês o link do Chat Hub para vocês testarem aí as ferramentas de forma gratuita. Deixa eu entrar aqui. Que esse Chat Hub vai servir para vocês literalmente testarem aqui o modelo de linguagem. Eu vou até mostrar aqui para vocês a telinha dele aqui, para vocês terem uma ideia de como ele entrega essas informações. Aqui, literalmente, eu estou com as 6 principais aqui abertas, tá? Então, eu tenho o GPT-4, eu tenho o Claude, eu tenho o Gemini, DeepSeek, a Queen, e essa outra aqui eu não cheguei a testar, deve ser uma nova. Enfim, aqui vocês podem escolher quais que vocês querem testar. Se você quer só o GPT, quer o GPT o Gemini, e assim vocês vão é, testando. Isso serve todas as funcionalidades liberadas, tá, pessoal? Tem a quantidade de coisas que vocês podem fazer. Aqui, por exemplo, eu já usei 4 de 6 no modelo avançado, ou seja, eu pedi na opção pensar, então já está quase finalizando, mas dá para vocês testarem e entender como cada uma funciona, tá? Deixa eu pegar aqui o link para vocês. Ver aqui no chat. Maravilha. Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou claro? Deu para entender? Deu para vocês otimizarem aí essa forma de comunicação com a inteligência artificial? Vai ajudar no dia a dia de vocês? Eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. Oi, Cris. Muito bom. Eu sempre tento manter um padrão, né? Quando eu vou desenvolver qualquer conteúdo, mas às vezes a gente fica rodando, né? Porque ele realmente não traz aquilo que a gente quer. Sim. Então é muito, muito bom aí esse padrão, né? Que você passou. Até ia perguntar da apresentação, então é legal para a gente ter ali o roteiro certinho, porque é muito mais assertivo, né? Então as chances de vir exatamente o que a gente precisa, sem precisar ficar perdendo muito tempo, é muito maior. Muito bom, parabéns. Obrigada, Dri. Vocês vão observar que com o tempo que vocês começarem a seguir esse padrão, não necessariamente, como eu falei, não precisa inserir ali persona, definir, basta inserir quem ele é e seguir aquela linha, mas se vocês inserirem, ele vai entender completamente o que você está pedindo, mas com o tempo vai chegar um ponto que ele vai meio que caminhar sozinho, ou seja, você pediu, ele já vai entender o seu padrão que você precisa, ele já vai entender a sua área e ele não vai fugir muito daquilo ali. Cris, meu nome é Thales, tá? Achei muito legal a apresentação. Acho que faltou você desenvolver ela na prática, né? Mostrar para a gente na prática como que dá esses comandos. Trazer um exemplo, né? Que a gente acha que no dia a dia a gente faz, que é dar o comando sem estruturação, né? Eu já fiquei muito bravo com o ChatGPT, tentando fazer
eliminei, né, quis eliminar meu jurídico, falei, cara, não, deixa que eu vou começar a ler meus contratos, vou alterar meus contratos aqui, e acabou, cara, que toda vez que eu pedia para ele gerar o contrato formatado no Word ou no PDF, ele vinha um negócio de louco, né? Aí acabei desistindo. Então, acho que seria interessante você trazer esse conteúdo mais na prática, mostrar para a gente mais na prática como se estrutura isso daí. Né? Pega um exemplo qualquer aí, eu acho que dá mais visibilidade, pelo menos para mim, né? Aí eu não sei para o time, eu sou mais um pouco mais dinossauro aí nessa área de tecnologia. Entendi, Thales. Olha, aquela estrutura ali que eu passei para vocês, você vai encaixar aí na sua realidade, tá? Então, você vai definir a persona. Pode literalmente, viu, Thales? Pode literalmente escrever ali dentro do chat GPT. Escreve toda a estrutura primeiro e depois você só vem complementando. Você vai observar que ele vai te entregar uma resposta muito mais elaborada dentro da sua realidade. Eu no começo eu passei muita raiva também. Eu pensava, mas eu não te pedi isso, por que tá me entregando? Então, e vem aquela frustração, né? Porque o nosso objetivo é otimizar tempo. E aí ela te entrega a resposta errada e você fica estressado, tá perdendo tempo. Se você tivesse fazendo na mão, tinha sido mais rápido. Então, obrigada pelo feedback, achei muito válido e a gente pode conversar também depois. Eu posso te ajudar nessa parte de estruturação também. Como vocês sabem, vocês podem agendar com os mentores para fazer essa estruturação com vocês e a gente pode bater um papo e resolver isso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Ô, Cris, só uma observação em relação ao chat GPT. Acho que nem todo mundo sabe, né? Eu sei que é algo muito básico, mas é bom falar, assim, que conforme você cria um novo chat, né, quando você entra, se você começa a fazer uma pergunta ali, ele começa a nascer de novo, né? Se você tem ali do lado o histórico, que você quer falar sobre aquele assunto, continuar falando sobre aquele assunto, é muito mais assertivo as respostas que ela te dá. Então, o ideal é você criar essa estrutura ali do lado esquerdo que tem a barrinha, não sei como que eu posso chamar aquilo, talvez você me ajude melhor, Sim. mas fica esse histórico. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num contrato, se eu estou trabalhando em legendas para as redes sociais, depois eu sempre voltar naquele chat que já foi criado para continuar aquele assunto, para que ele já traga informações mais assertivas. Acho que isso é uma dica boa também, né? Sim, tem um ponto chave que o chat GPT-4 ele mantém aquela barrinha ali do lado. O modelo gratuito, ele reserva na memória, mas ele não mantém aquela barrinha ali. E quando você vai mandar o primeiro comando, geralmente ele está no modo temporário ali em cima. Então tem que ter esse cuidado, porque se você manda um único comando, ele se mantém no modo temporário. Se você manda a partir de dois, aí ele começa a salvar, que aí já aparece a opção ali em cima, compartilhar. Então a gente tem que ter essa diferenciação. Então, quem tem o GPT-4 realmente dá para fazer do jeito que a Juliana falou, ele já vai reservando os assuntos ali do lado. Se você quer manter, precisou fechar o chat GPT mas depois abriu e quer manter o mesmo assunto, é só clicar em cima do assunto do lado esquerdo da sua tela, que aí ele vai literalmente abrir a última interação e você vai seguir naquela mesma linha. Dá para fazer sim. Colaborando aí, é a Adriana, né? Acho que é a Adriana que falou. Juliana. Juliana, perdão. Mas eu tenho o 4, né? Eu pago ele, mas ele não ele fala que acho que ele não grava os arquivos. Você tem ali, ele todo ali, ele memoriza, ele faz uma memorização da sua conversa, mas se você colocar um documento ali, ele pede novamente para colocar aquele documento. Por algum motivo, ele não fica gravado, ele não grava dentro do storage dele. Aí eu não sei se tem alguma configuração que a gente consegue reativar aquele arquivo. Eu uso o gratuito, né? E então ele
eu não sei, Cris, se puder ajudar o Thales, porque no meu caso, usando o gratuito, ele realmente, tudo que eu coloco, ele fica salvo. Ele, Uhum. ele vai ficando lá. Eu entendi a pergunta do Thales, é assim, Thales, o arquivo em si, o que você sobe, o que você anexa ali, ele não guarda mesmo, ele vai guardar o que você pergunta. O que você perguntou, ele está salvando tudo ali. Se você perguntar, o que eu te perguntei ano passado, ele vai lá na memória dele e traz para você tudo que você perguntou. Saiu uma outra trend sobre vocês pedirem para o ChatGPT, crie uma imagem sobre tudo que eu te perguntei. E ele literalmente ele te insere ali no meio de todos os assuntos que você perguntou para ele. Então, se em algum momento você subiu foto, ele vai inserir a sua imagem. Se você não subiu, ele vai simplesmente fazer um compilado de tudo que você perguntou. Então, os comandos ele reserva sim. Os comandos ele reserva. Juliana, depois você acessa esse site que eu compartilhei com vocês e você testa os modelos que ali é liberado a versão paga. Você pode testar, você vai observar a diferença na interação. Pode, como se diz, use à vontade. Teste todos, manda o mesmo comando para todos, você vai começar a observar um padrão de entrega, tá? É como eu disse para vocês, em relação à rede social, eu gostei bastante da Llama 4, mas também, né? A ferramenta é da Meta, logicamente ela ia entregar o melhor resultado para redes sociais, mas cada uma tem uma singularidade. Mas quando você acessa ali por essa ferramenta, vocês vão notar que ela não tem memória nenhuma do que você tem pesquisado e etc. Então você vai começar a entender como ela vai reagindo para conhecer o seu padrão. Então é válido, podem testar bastante, vocês vão. Isso vale, inclusive, por exemplo, para vocês começarem a analisar a contratação de um modelo também. Entender? Eu uso vários, gosto também do Gemini, mas cada um tem sua singularidade. Vocês vão perceber que é meio que cada um vai para um departamento, digamos assim. Eu vou fazer contato contigo, Cris, que eu trabalho muito com planilhas, né? Planilhas e números, e um dos motivos dessa insatisfação, né, é que eu coloquei uma planilha, ele me traz os números, mas no outro dia que eu faço algumas perguntas para ele, alguns comandos, ele fala que o arquivo já não está mais lá. Então, deve ter uma outra Uhum, ferramenta aí, deve ter alguma coisa desse sentido que vai nos ajudar. O chat hoje, eu não consigo fazer isso com o chat. uhum. Você utiliza a versão paga, né, Thales? Aí no seu negócio, né? Sim, Tá. sim. A gente vai conversar sim, tá? Aí a gente pode estruturar algo bem legal para facilitar aí o seu dia a dia. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu tenho. Oi, Oi, Cris, tudo Caio. bem? Deixa eu Bem. perguntar. Você falou que o Llama é muito. Acho que não. Tá me ouvindo? Sim, estou Então, ouvindo. você falou que o Llama é muito interessante para rede social, tudo. Mas para geração de roteiro de Reels, por exemplo, você indica o ChatGPT ou o próprio Llama? É porque tudo vai depender do histórico que a IA tem da sua forma de trabalhar. Entenda que se você for começar a usar a Llama hoje, ela precisa entender como que você quer, o que você precisa e tudo Precisa mais. alimentar ela. Então ela vai ter um trabalhinho para entender o que você precisa, mas quando ela entender, ela vai ser melhor do que o ChatGPT. Então, aquele mesmo caso, o seu primeiro acesso no ChatGPT, ele começou a entender o que você precisa, a sua área que você atua e tudo mais. A Llama hoje você vai ter que literalmente começar do zero alimentando ela, e quando ela entender, ela vai te entregar o melhor conteúdo do que o ChatGPT. Entendi, perfeito. Obrigado. Imagina. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Dá uma olhada aqui no chat. Então é isso, né, gente? Eu imagino que tenha somado para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me marcar ali, inclusive no grupo ali da comunidade. A gente vai conversar, a gente vai estruturar melhor isso para auxiliar vocês no dia a dia de vocês. É para isso que serve a comunidade.
Qualquer dúvida também podem enviar lá, que a gente vai conversando, a gente vai interagindo. Tá faltando isso, tá, pessoal? Ficou com dúvida de qualquer mentoria, de qualquer aula, pode mandar lá no grupo. O que você não entendeu, o outro mentorado entendeu, então vamos interagir, que esse é o principal objetivo, a gente crescer juntos. É isso. Ana? Perfeito, pessoal. Muito obrigada por quem ficou aí até o final com a gente. Lembrando, agora a gente vai mandar o link para vocês avaliarem como foi essa mentoria. Coloquem lá seus comentários, suas notas, né? Bonitinho. Padrão de avaliação NPS mesmo. E para quem não preencheu ainda aquele segundo formulário que eu mandei para saber um pouco mais sobre a vida de vocês, indo mais para esse lado pessoal, eu peço que vocês preencham, por favor, para ajudar o nosso trabalho aqui, para que realmente as experiências valham a pena para vocês. E é isso, gente. Boa semana para todos. Caso, igual a Cris falou, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que queira compartilhar no grupo com a gente, sintam-se à vontade. O grupo é para isso mesmo, é para ser uma comunidade. E é isso, pessoal. Boa semana para todos. Valeu, gente. Boa semana. Boa Obrigada, semana. gente. Boa semana. Mais, tchau, tchau. Vai. Valeu!